Gente, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso encontro, nosso grupo de estudos de inglês básico. E hoje nós vamos continuar falando a respeito do present perfect, que é um tempo verbal no inglês e que no português não existe, tá bom? Nós já, na primeira etapa da aula, nós já falamos sobre ele e hoje nós vamos dar continuidade. Zé Carlos, você já tem noção do que é o present perfect ou tem noção mais ou menos como funciona? Não tenho noção. Não Não tenho ou tem? noção. Não, né? Não. Não, sério. Ó, só assim, bem rapidinho. Se fosse no português mesmo, né, seria o presente no modo perfeito. Perfeito, mas apesar do nome, ele tem algumas particularidades. Para começar, apenas para conhecimento, no inglês nós temos também os tempos do indicativo, né? Nós temos presente, passado, né, e tal, futuro. Nós temos o indicativo e o subjuntivo, Uhum. tá? É mais ou menos igual. Indicativo, é, tem presente, passado, né? E no inglês nós temos o condicional e temos o subjuntivo, tá? É um pouquinho diferente, funciona diferente. Temos o imperativo também. Mas isso aqui não é bem o nosso objeto. O objeto nosso é a partir de agora. O que nós vamos estudar? Present Perfect Tense, que é o tempo presente perfeito, que apesar do nome, ele fala de uma ação que aconteceu no passado, ok? E que tem reflexo no presente. É um pouco complexo, é uma das principais dificuldades que 99% dos brasileiros têm dificuldade. Mas a gente tem que estudar, que faz parte, e ele é muito importante, ele vai ser muito utilizado, certo? Como que ele funciona? Ele é um tempo composto, ele tem um sujeito, ele tem o verbo have como verbo auxiliar, e tem o past participle, ou seja, o particípio dos verbos. Então, ele tem o sujeito, um verbo auxiliar, que é o verbo have, e o passado, o past participle. O que é particípio? O particípio em português, você deve lembrar, é aquele Né, andado, começar. andado, participado, comido, aquele terminado é do ido, né? Então, Isso, assim, exatamente. né? Inhado é do ido. E tem o gerúndio, que é ando, endo, indo, né? Tá. Uhum. Então, ele funciona desse jeito. Ele exige um sujeito. O sujeito é o que que é? Eu, você, ele, ela, Maria, Pedro. O verbo have, no presente, e o verbo no particípio. Para fazer a parte negativa, basta colocar, né, o sujeito, o verbo have, no presente, e o not, que faz o negativo, né? O sujeito, o have, not, que no inglês nós temos a opção também, quando tratamos do verbo have no presente, na terceira pessoa é has. I have, you have, he, she, it has. Isso você deve ter visto falar. E o past participle. Quando nós vamos tratar de perguntas, nós temos que fazer a inversão. Colocamos o verbo em primeiro plano, o sujeito invertemos, né? Colocamos o sujeito e o past participle. Aqui tem a estrutura sujeito, né? Repetindo. E aqui é o seguinte, para você entender. Como que a gente estuda verbo em inglês, Fernando? A gente estuda da seguinte maneira. Os verbos, eles vêm dispostos numa forma base. É o nome do verbo, né? Ser, ter, fazer, começar, comprar, cortar, perguntar, amar, estudar. Ele é apresentado numa primeira forma, é apresentado no passado, porque verbo em inglês não é conjugado, né? Então, o passado, todos os verbos vai ser sempre isso. E no particípio, que é aquela forma que eu falei com vocês, ado, é, do, indo. Na verdade, então, é essa terceira, o que é que nós vamos utilizar, então? É sempre essa terceira coluna, e mais o verbo have, né? Essa é a lógica, né? Então, aqui está repetindo. Então, qual que é a estrutura? É o sujeito, eu tenho estudado para o exame, ok?
Só que é o seguinte, nós temos que ter o cuidado que em inglês a tradução não deve ser o nosso principal tema, né? A tradução ela vai ser quando possível, nem sempre. Então, nesse caso aqui, como eu falo de uma ação do passado, então aqui eu vou traduzir como eu estudei para o exame, certo? Você comprou um novo computador. Flávio. Sim. Aí, assim, a gente tem que ter assim, os colegas têm que ter entendimento que, assim, a gente escreve de uma maneira e fala de outra. E às vezes fala de outra, Muitas certo? vezes fala de outra. Igual, por exemplo, you have bought a new computer. Então, dá a entender que você tem comprado um computador novo, mas geralmente não é assim que fala. Geralmente não. Sempre o pessoal vai falar assim, você comprou um novo computador. Pronto. Porque mesmo tendo, você tem comprado, ninguém fala assim, você tem comprado, você comprou, mas escreve dessa maneira. Quando não tem uma época determinada, um tempo É, determinado. a maior dificuldade para a gente entender esse tipo de tempo, Zé Carlos e Lígia também, é porque ele dá uma noção, para nós ele dá uma noção de. Nós não temos esse tempo no português, nós não temos. E eles têm, mas ele dá aquela noção de que você fez alguma coisa no passado e ela está ainda presente na sua vida. Se você comprou um computador novo, o que quer dizer? Que você teve uma ação de comprar o computador e que ele ainda existe para você. Teoricamente, ele ainda existe. Né? Então, assim, tecnicamente, é que você entenda o seguinte: o principal, que ele é uma ação que ocorreu no passado e que ainda é, é, tem reflexo presente. Aqui, por exemplo, ele tem comido meu chocolate, certo? A ideia é essa, ele tem comido, mas na verdade é uma coisa que já passou. Se ele tem comida, é porque ele já passou, já comeu. Então, aquela ideia. Para nós fica assim um pouquinho meio complicado de entender assim à primeira vista, mas não é o caso da gente preocupar, não. O que você tem que preocupar mais aqui é o seguinte: eu falei aqui, ó, estudado, comprado, comido, escrito, sido, vencido, experimentado, esquecido. Esse é que é o detalhe que nós estamos estudando, que é essa terceira coluna que é o participe. Isso você tem que entender, tá? Isso já foi visto e a gente não vai se apegar muito a isso, não. É só para você entender que a estrutura é essa: tem que ter um sujeito, pode ser Maria, né? Maria tal, estudou para o exame, João comprou um novo computador. Ah, Flávio, por que esse rap? Porque a estrutura do inglês é desse jeito que eles falam. Se eles querem dizer que alguma coisa aconteceu no passado, eles usam desse jeito. Certo, Zé Carlos? Ah, É. é assim. Ah, não, Flávio, isso é... Não, é assim que eles falam desse jeito. E se nós queremos aprender a língua deles, nós temos que fazer o quê? Aceitar, né, com calma, tentar entender. Algumas estruturas podem ser traduzidas ao pé da letra, algumas não. Você vai ter que a gente vai ter que ir convivendo com isso, entender. Mas que coisa chata, por que não colocou? Para que esse have não serve para nada praticamente. Tecnicamente, eu posso dizer, I studied for design. Pode, funciona normalmente. Mas por que esse have? Porque o inglês ele exige isso. A língua, o idioma exige essa estrutura. Certinho? Para nós, tecnicamente, não precisava de ter isso aqui, não. Pode até riscar, teoricamente, né, Fernando? Aham. Mas para eles, não. Para dizer que você comprou, olha, para dizer que você estudou para o exame, você tem que dizer I have studied for the exam. Entendeu, Zé Carlos? Essa que é a lógica do negócio. Hein, Flávio, é certo se for falar a mesma coisa, mas determinando que foi ontem, por exemplo. Ah, não, nós vamos chegar lá. Isso aqui Ah, nós beleza. estamos só, nós vamos chegar daqui a pouquinho. Tá. É, é, outra coisa também, Zé Carlos, aquela história, eu não sei o seu nível de inglês, mas aqui é o seguinte, ó,
ele exige. O inglês, eles têm mania, né, de falar, em vez de falar I have, eles falam I've, certo? E o have, eles falam you've. Você está vendo aí, né? Estou vendo. Certinho? Então, isso aí você sabe que eles têm mania. Por quê? Porque o inglês é preguiçoso, né? Igual nós podemos falar também, né? Pode pôr pó? Pode pôr, né? Então, aquele negócio, né? Você tá bom, né? É a mesma coisa, tá? A história é a mesma. A gente tem mania né? Ou você tá bom? Você está bom, né? Você foi para a praia, né? Para a praia, né? Ou você foi para a praia. Então, todo idioma tem essas contrações. Então, vendo aqui que nós temos, né, o correto, né, da forma que escreve, mas temos a forma contraída, que é o mais interessante. Tá? Outra coisa, Zé Carlos, Fernando, eu já falei isso com eles. Quando você está explicando, Flávio, você já está com isso bem consolidado para você, né? Você está falando aí alguma coisa que você já entende perfeitamente, né? Exatamente. Você não tá fazendo o exercício de aprendizado disso aqui. Agora não, eu falo que você já assimilou isso aí. Porque para mim, no meu caso, por exemplo, eu entendo perfeitamente, porque até o português é uma área em que eu sou mais forte. Sim, Mas nessa parte do inglês, olha para você ver, essas dificuldades aí, dessas contrações, quer dizer, se a gente aprendesse até a forma erudita lá e tal, erudita não seria o caso, mas a forma normal, e depois a gente já aprende essas. Mas Zé Carlos, é o seguinte, você pode ficar tranquilo pelo seguinte, é lógico, pela primeira vez, mas como é que eu vou aprender esse tanto de coisa? É natural, certo? A quantidade de informações é grande, mas é natural que você, com o tempo, assim, e com pouco tempo, você vai entender que eles vão dizer, em vez de dizer I have, eles vão dizer I've. Agora, a grande questão é a seguinte: isso aí, isso aí eu não tenho uma boa notícia para você, não. Vamos voltar aqui. Studied, sabe o que significa studied? O que significa bought? O que significa eaten, written, been, won, tried, forgotten? Isso aí você vai ter que ir na nossa relação de verbos e estudar. Não tem jeito, eu não tenho uma forma de te Você de te internalizar isso aí mesmo, né? isso aqui você vai ter que ir lá. Alguns verbos tá fácil, né? Porque isso aqui é fácil, você sabe que é estudar, né? Esse aqui, o have, você já sabe, o have é ter, né? Sim, deve Certo? ter. Isso aí já sabe, está resolvido o problema. Sim. As contrações, elas são bem fáceis, porque é só o VE, tá vendo? VE aqui na terceira pessoa, né? O S, né? E Aham. no restante é S. Então, assim, assusta um pouquinho. Agora, esses aqui você tem que decorar. O verbo spent, o verbo wore, o verbo slept, o verbo lost, fallen, chosen, begun, drunk. Você sabe o significado de algum desses verbos aqui, por acaso? Não, não, Tá, nem. beleza. Beleza. Então, o seu caso, para que você assim, mantenha um ritmo, você vai receber muita informação e aí você vai ter que dedicar um pouco mais. A primeira coisa é dedicar um pouco mais ao entendimento desses verbos. E esses verbos, acontece o seguinte, eles têm que ser decorados, não tem jeito, não tem outra alternativa, você vai ter que decorar. Essa relação já está lá. Depois eu te Não, mostro. são Hein? poucos. Não são muitos assim também, não. É fácil de decorar também. Eu acho que para a gente ter uma conversa razoável em inglês, você precisa de conhecer pelo menos uns 120 regulares e uns 120 irregulares, Uhum, certo? entendo. Quais são os regulares? Os regulares são aqueles que terminam com ed. E os irregulares são aqueles que não têm padrão. São Certo. esses aqui, ó. Tá vendo? Sim. Esses não têm padrão. Cada um vem de um jeito. Mas depois eu te mostro. A hora que a gente terminar a aula aqui, eu tiro mais uns 15 minutinhos e te mostro a relação, fica mais fácil. Mas aqui é o seguinte: o que importa? Nós não vamos nos ater a todas essas frases hoje. É só para você entender. I have spent all my money. Money. Eu
tenho gastado todo o meu dinheiro. Esse verbo spent é um verbo que significa gastar, tá? Isso aí você vai ter que incluir no seu vocabulário também. A aquisição de vocabulários, isso aí tem que ser você. A gente vai ajudar, é claro, mas aí tem que ser uma Claro. dedicação. Aham. I have spent all my money. Todo, all é todo, my, meu, e money, dinheiro. Sim. Como que funciona? Ah, Flávio, eu não sei o que significa spent. Realmente. Como que funciona no nosso sistema de ensino? Como que eu faço? Eu tenho um caderno onde só um minutinho, eu vou abrir o caderno aqui, só para facilitar. Eu tenho um caderno que é o nosso caderno de rascunho. Caderno de anotações, notebook está aqui. Todos os verbos que eu vou estudando no decorrer do estudo, eu vou colocando aqui, certo? Aqui, ó, verbos irregulares. Por quê? São os verbos que não têm padrão, né? Então, por exemplo, o verbo to meet, por exemplo. Meet, a forma base dele é meet. No passado é met. No particípio é met. Nós sempre usamos para tratar essa terceira coluna. Você observa bem, esse verbo aqui, ele tem a forma base meet, no passado met e no particípio met. Esse aqui, olha para você ver como é que são as coisas aqui. A forma base dele é put, no passado é put e no particípio é put. Aí, Flávio, como é que eu vou saber qual que é presente, passado e particípio? Não tem jeito, só dentro de um contexto, ok? Certo? Certo. O verbo see, que é o verbo... aliás, o verbo meet é o verbo conhecer, encontrar, né? O verbo put é o verbo colocar, pôr. E o verbo see é o verbo ver. Por que tem esse S na frente, Zé Carlos? Esse S está na frente aqui porque eu não sei se você já conjugou o verbo. Os verbos em inglês, como que você conjuga os verbos em inglês? I meet, you meet, he, she, it, meets. Você lembra disso quando você estudou? Inglês, não. Né? No inglês, não sei a conjugação. Sei em Olha, português. Em português, sim, mas sim, olha. Mas, por exemplo, então vamos entender aqui como encontrar. Meet é encontrar, ok? Encontro, né? Eu encontro, ok? Certo. Então, eu encontro, você encontra, Ele encontra, ele, ela encontra, né? nós encontramos, Vós encontrais. vós ou vocês encontrais, né? Aqui nós não usamos o vós, não, nós usamos o você, tá? Ah, E, tá. e eles, elas encontram, certo? Uhum, uhum. Você pode observar que eu encontro, você encontra, ele, ela encontra, nós encontramos, vocês encontram, eles encontram. Em inglês é muito fácil. É só uma, né? Concorda comigo? Só uma, né? Opa, deixa eu fazer aqui diferente para você ver. Na verdade, não é só uma, né? São duas, né? She, Concorda? Então, você tem sempre que lembrar que quando for na terceira pessoa, Claro. nós temos que acrescentar Yes. um S. Tá? Então, é o seguinte, o seu desafio, Zé Carlos, é um pouco maior. Eu acho que nós deveríamos fazer aqui, eu fazer para você um resumo de como conjuga verbo em inglês. Isso aqui, Zé Carlos, no presente, Uhum. certo? No presente. Tem Como uma que eu música, Flávio. Tem uma música, Flávio, do Morris Albert, né? ah, O nome da música, se eu não estou enganado, é She's My Girl. Eu não sei se é esse she aí seria isso.
She's My girl, né? is my, Ah, tá. my girl. Ela é minha garota. Ela é É. minha garota. A Aqui, ó, estética aqui, tá ó. bom. Não, aqui é o seguinte: o verbo to be já é diferente. No caso seu, Zé Carlos, no caso seu, até para que a gente consiga fazer um nivelamento, eu sugiro que a gente faça um planejamento para você um pouquinho à parte, para que você não tenha muita dificuldade de entender. Porque isso aqui, por exemplo, isso aqui nós já estudamos, entendeu? Isso aqui é bem básico para o nosso entendimento. Ah, entendi. O verbo meet, que é o Aham. verbo conhecer, no presente nós conjugamos assim, sempre assim, presente. I meet, you meet, he, she, it meets, né? Ele, ela, ou isto, né? Que é o neutro, né? Nós encontramos, vocês encontram, eles encontram. É ele assim. Ô, Flávio, e como que eu conjugo ele no passado? É mais fácil ainda. Olha para você ver que facilidade, que beleza, né? Uhum. Eu encontrei, você encontrou, ela encontrou, nós encontramos, vocês encontraram, eles encontraram, vós encontrais. Tudo é uma palavrinha só. Qual que é a palavra? Met. Entendeu? Entendi. Então, no presente, eu pego a base do verbo, que é o nome do verbo, né? Eu pego o nome do verbo é qual? É meet. É a forma base. To meet, né? Forma base. Pego a forma base e na terceira pessoa eu coloco um S, certo? No passado, qual que é o passado do verbo meet? Está aqui, ó, met. Passado. Tá vendo aqui? Uhum. Passado é passado. Por isso que eu estou te mostrando. Nós estudamos os verbos em 3 colunas. A forma básica, que é o nome do verbo, cantar, amar, conhecer, né? Certo? Que é a mesma forma do presente. No particípio, que é encontrado, certo? Que, por coincidência, Zé Carlos, olha para você ver. Aqui, por coincidência, a forma base é meet, a forma do passado é met e do particípio é met. Então, aqui seria eu encontro, eu encontrei, eu tenho encontrado. Concorda comigo? Sim. Agora, vê esse verbo aqui de baixo. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pusemos, nós, sei lá nem o que é, pusei, sei lá, eles põem, né? Sim, Certo? certo. Eu pus, tu pusesse, ele pôs, nós pusemos, vós pusesse, eles puseram. Posto, né? Que é o particípio, né? Posto do verbo, entendeu? E por coincidência, todos iguais. Por quê? Isso é a forma do verbo. Em inglês é assim que funciona. Entendeu? E aí, esse tipo de estudo você vai ter que fazer. Como que conjuga o verbo to meet no presente? É isso aqui. E se fosse, por exemplo, deixa eu inserir uma coluna aqui. E se fosse to love, como é que seria? Que é o verbo amar, todo mundo conhece, né? Como que seria o verbo to love? É só isso aqui, ó. Entendeu a lógica da conjugação? Entendi. E se o verbo se fosse caminhar, ou qualquer outro? Basta colocar o nome do verbo, o verbo love, né? To love e tal. Uhum. E nesse caso aqui, nesse caso do verbo love, é um pouquinho diferente, porque o verbo love, por ser um verbo regular, inserir coluna direita, seria loved. Para todas as formas também. Então, aqui, só para a gente concluir essa parte aqui, para que a gente dê sequência, Uhum. aqui, ó, célula, aqui. Então, o que serve esse loved aqui? Eu amei, tu amaste, você amou, ele amou, ela amou, nós amamos, vós amastes, vocês amaram, eles amaram. Para dizer tudo isso, apenas essa palavra, loved. Entendeu? Uhum.
Então, eu sugiro a você, você já pegou o negócio andando, entendeu? E numa forma, né, Fernando? Uma forma complicada, Não, para o certo? Zé Porque, Carlos, essa forma aí do Zé Carlos aí, não dá para ele ir agora no momento, não. A gente tem que pegar lá desde o exatamente. presente, passado simples, e começar a dar Sim, estudada para chegar aí, que senão ele aí não vai entender mais nada. Corre o é risco, corre o risco de você frustrar, entendeu? Mas não tem problema, não. Mas eu É, vou pegar paralelo aí, vou aham. estudar. Não tem E, problema, e, não. e o seguinte, Zé Carlos, fique tranquilo, porque eu posso te ajudar também a chegar nesse ponto. Mas aqui é o seguinte, observe bem, nós falamos aqui do presente, certo? Falamos do passado, concorda comigo? Agora, né? E Uhum. esse é, na verdade, apenas mais um tempo, que se chama present perfect, que é o mais complexo que tem no inglês. Você já pegou uma aula do mais complexo, certo? Mas É. não se preocupe, não. Tá entrando aqui, deixa eu ver aqui se nós já temos a Rosiane. Rosiane, seja Já bem-vinda. entrei. Seja bem-vinda. Está nos ouvindo? Obrigada. Sim, normal. Sim. Hoje nós temos mais um colega de banco lá de Monte Azul, Zé Carlos, viu? Foi gerente aqui em Itaiobeiras, em uma série de cidades aí na região. Você Tudo conhecia ele bem, já, não? Rosiane? Eu já falei com a Rosiane algumas vezes, mas já tem algum. É, Tudo bem, então. Então vamos continuar. Zé Carlos, eu, se você, eu quero que você continue assistindo aí, mas é só para você entender que você já pegou o bonde andando e numa velocidade Não se preocupe, bastante, não se preocupe. bastante complicada. Mas depois nós acertamos o passo aí. Conhecimento Uhum. pessoal aí, depois eu recupero de outra forma. Sim, tranquilo, tá? Então, o primeiro passo que nós vamos ter é te ensinar como é que conjuga esses verbos no presente, no passado, no futuro, para depois te ensinarmos como é que conjuga ele que conjuga no, nesse tempo que chama present perfect, ok? Uhum. Ah, uma coisa. Eu te mostrei aqui, e vou mostrar para vocês aqui rapidinho, é, aqui para você entender. Eu falei aqui passado, você viu aqui passado, ok? Acontece que o present perfect, ele é uma ação também do passado. Então, existe uma diferença entre o passado simples e o present perfect. E qual que é essa diferença? A diferença é que quando eu vou usar o passado simples, eu vou ter que informar quando a ação existiu. Por exemplo, eu comi maçã ontem. Então, esse aqui é o detalhe. Eu comi maçã ontem. Quando eu estou citando o dia que eu comi a maçã, eu uso o verbo nesse tempo. Se eu quiser dizer que eu comi maçã, eu uso esse tempo. Ok? A diferença é essa. Qual é a diferença de um para o outro? Os dois falam do passado. Eu comi maçã. Só que quando eu não falo a, a hora, o dia, o tempo que eu comi, quando, eu uso esse tempo. Quando eu falo eu comi maçã ontem, eu uso o presente simples. Aqui, rapidinho. I went to the park last weekend. Ou seja, I went, eu fui, né? O verbo to go. I went to the park last weekend. O que quer dizer? Que eu fui ao parque na semana passada, ok? Fim de semana passado, né? No final da semana passada. Lembrando Rosiane aí, que ela me chamou atenção. No final da semana passada. Se eu, se eu fosse dizer que eu fui no parque, sem especificar quando, eu ia usar have, é, I have Gone gone to the park.
I have gone. The perfect. Aí continua, certo? Tá. Ah, pô, Flávio, que gone é esse? O que é isso? Gone, eu vou te mostrar aqui no nosso caderninho, é o particípio do verbo go. Entendeu, Zé Carlos? A Sim. posição? Sim. Esse é para dar um nó na cabeça do cabra mesmo, tá? Mas não esquente a cabeça muito com isso por enquanto, não. Então, o present perfect é ação passada que acabaram em um tempo não definido no passado e que ações que ainda não terminaram. I have worked hard. Eu trabalhei duro, ou nós trabalhamos duro, né? Nós trabalhamos no banco, certo? Mas não fala quando, não fala onde, não fala nada. Então, o work eu trabalhei, né? No passado. Né? Então, I have worked. Esse have aqui é apenas auxiliar para dizer que nós trabalhamos muito, duro, mas não fala quando. They have been here since midday. Eles estão aqui desde meio-dia. Present perfect. Por quê? Está dizendo que eles estão aqui desde meio-dia. Porém, aqui está dizendo usando não, eles estiveram aqui desde meio-dia, no passado, certo? Mas que usa esse termo since, que quer dizer uma ação que começou no passado, tá? Esse ainda é um pouco mais complexo ainda, que ele ainda traz uma outra particularidade. Poderia ser também falar assim, eles têm estado aqui desde meio-dia. Desde meio-dia. A tradução aqui é mais complicada mesmo. Mas nós já tratamos disso aqui, tá? Então, quando que nós usamos? Vamos ser bem assim, bem econômicos nisso aqui. Quando que nós usamos o present perfect? E aqui, essa lição ela foi toda feita no inglês, certo? Fernando, dá para nós aí o que está dizendo aqui em português? Em português, É, quando não tem um ponto específico no passado. exatamente. Unspecified point in the past. Não tem um ponto, né? Specified. Especificado no passado. Ponto. Não existe um ponto especificado do passado. I have been to Spain 3 times. Eu Tem fui, estado na Espanha 3 vezes. Eu estive na Espanha 3 vezes. eu estive na Espanha por 3 vezes. Não fala quando, certo? Se você vai dizer que esteve na Espanha em 2005, você não usa a estrutura do present perfect, você usa a estrutura do passado simples. I went to Spain in 2005. Nesse caso, eu estou usando o passado simples. O segundo é uma ação que ocorreu no passado, mas que resulta no presente. Aconteceu e continua, ainda no presente. We can't find our luggage. Have you seen it? O que quer dizer isso? Está dizendo que nós perdemos a bagagem. Aliás, Nós não encontramos nossa bagagem. Desculpa, nós não encontramos nossa bagagem. Aí a pessoa está perguntando, você viu? Já viu? Você a viu? Vocês a viram? Por acaso vocês viram? Tem várias. A tradução quer dizer que a bagagem foi perdida no passado e ainda você ainda não sabe, né, onde ela está agora. Certinho? Terceira, fala de alguma coisa em geral, alguma experiência que aconteceu. Alguma coisa que aconteceu no passado. Refere a alguma coisa algum evento que aconteceu em algum momento da sua vida. Has she ever tried Chilean wine before? O que quer dizer? Você alguma vez na vida experimentou vinho chileno?
Certo? Então, aqui está perguntando, has she, alguma vez na vida, ela, no caso é X, né? Has she, quando faz uma pergunta, eu tenho que colocar o verbo antes do sujeito. É uma lição também, né, aqui de informação. Esse ever aqui significa já, né? É uma coisa que aconteceu alguma vez na vida. Ela alguma vez na vida experimentou vinho chileno? Antes? Antes. Antes? Você alguma vez antes já experimentou vinho chileno? Agora aqui é interessante. I have never eaten monkey brains before. O que quer dizer isso aqui, Rosiane? Eu nunca comi, não tem macaco, Monkey nem brains. Brains, Cérebro. macaco. Cérebro, miolo. Eu miolo nunca de comi. macaco antes. Vixe, Então, mano. Então, gente, o que nós temos que entender aqui é o seguinte: esse verbo no present perfect, ele serve para dizer alguma experiência. Eu nunca fui na França, eu nunca comi miolo de macaco, eu nunca comi caviar, nunca comi camarão, ou eu já comi camarão, eu já fui para Londres. Então, quando você quer dizer uma experiência, você usa esse tempo verbal present perfect, que quer dizer I have. No caso aqui, né, tá I've, mas é I have. No caso aqui, never, nunca. I have never. Eu nunca estudei inglês. Como é que você começa essa frase? I have never studied English. Concorda comigo, Lígia? Sim. Certo? Então, se você quer dizer, Zé Carlos, que você nunca foi no Catuti, nunca foi na Pedreira, nunca foi em Mamonas, nunca foi, sei lá, nunca comeu, nunca. Você vai sempre dizer isso aqui. Eu nunca. Eu nunca... I have Certo? never. E o resto você coloca aqui, se você quiser. Eu nunca estudei russo, eu nunca. Então, assim, para você dizer que você nunca fez uma coisa, a estrutura é essa. I've never, né? I've never. I've never. Ou I have never, talvez? I have never ou I've never, né? Aí você pode colocar item, que é comer, que eu comi. Eu nunca joguei bola. I've never played football. Entendeu? A lógica? Isso é que é importante. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Eu fiz um resuminho aqui. Algumas coisas que aconteceu recentemente. Essa aqui é interessante também. Por exemplo, Zé Carlos acabou de entrar no nosso grupo. Certo? Entendeu a lógica? Zé Carlos acabou de entrar. Então, eu chego na casa de... Nesse caso, eu chego na casa de Lígia, certo? Aí... Não, eu encontro com Lígia na rua, ela pergunta, Flávio, você quer ir num restaurante comigo? Do you want to go a restaurant with me? Eu falo, não, obrigado, Lígia. I've just eaten. Acabei de almoçar. Então, como que eu vou dizer que Zé Carlos acabou de entrar? Não, né? E ele, né? Has, né? Né? He has. He has. Just Just came. Acabou, né? De entrar. Entrar, nós colocaremos aqui o quê? Came, né? Just came. Ok, come, né? Acabou de vir, né? Não, vamos colocar arrive. Acabou de chegar. Arrive. Chegar. Arrive. Entendeu, Zé Carlos? Essa aqui é a estrutura. É por isso que às vezes complica, porque nós não temos essa estrutura no português. He has just. Eu acabei de comer agora, eu acabei de almoçar, acabei de jantar, acabei de chegar da aula, entendeu? Então você usa essa estrutura. I have, no caso aqui, como é terceira pessoa, em vez de usar o have, nós usamos o has, ok? Certo? Porque o verbo have na terceira pessoa, né, ele aqui, ó, o verbo have, né, inserir aqui uma coluna aqui, coluna direita, I have,
né? Deixa eu ver. E na terceira pessoa ele é has. Entendeu, Zé Carlos? Por que que ele... Flávio, por que que ele é assim? Porque ele nasceu assim, entendeu? Então, Aham. eu tenho, você tem, tu tens. Agora, quando é a terceira pessoa do presente, tá? Presente, então é has. Então, quando eu vou É o falar que ele acabou de chegar, he has just arrived. certo. Entendeu? Esse tipo de estruturas, Zé Carlos, como que a gente deve aprender? É acostumando com elas e decorando mesmo. Uhum. Igual eu já falei aqui, ó. Nunca comi miolo de macaco. I have never. Certo? O resto você completa com o que você quiser. Nunca, I have never. I've never. Mas você completa. Nunca joguei bola, nunca trabalhei no banco, nunca. Então, essa é a estrutura. I have never. Eu nunca. O Ive, né? O I've never, é claro. Isso aí já, né? Até você já está exigindo que a gente fala, que a gente coloca já no, na forma. Porque é aquela história, é mais fácil, né? I've, porque I have, né? Fica mais caro para a gente. Né? Entenderam a lógica do negócio? E então, para dizer que nós acabamos, que nós nunca, I never, I've never. E que eu acabei I just. I have just, ou he has just, ok? Eventos que ocorreram, que ainda não ocorreram, né? Eventos que ainda não ocorreram. Deixa eu tentar entender aqui, que eu perdi aqui o ritmo. Me ajuda aqui, Fernando. Eventos que ainda não ocorreram até agora, né? Eu acho que esse é um treino. Assim, até Ainda. agora. Ainda, né? Até o momento. Exatamente. Até o Sim, momento. até o momento, né? Ó, Carlos e Rodrigo, Carlos e Ian Rodrigo estão aqui? Isso. are Não, Carlos. não. They haven't arrived Chegaram. yet. Eles ainda não chegaram. Ainda não. Ainda não. Aí, então, quando você quer dizer que uma coisa ainda não aconteceu, they, né? I have not. Eu ainda não cheguei. I have not. E o verbo no particípio. Ok? Eles ainda não chegaram. Há uma coisa que aconteceu antes de você de ter expectativa. I've already graduated from the university. Eu acabei, né? Aqui é aquele mesmo caso, tá? Eu acabei já de graduar na universidade. Isso aqui, esse número 6 aqui, gente, eu quero até dizer que ele não tem muito efeito, porque nós já podemos utilizá-lo aqui como I just, tá? Ele tem a mesma função. Already e just é a mesma coisa. Eu já graduei na universidade. A expectativa de graduar depois, mas eu já graduei, eu antecipei. Mas também não é muito... O que nós temos que preocupar mais é com as estruturas de eu nunca, ou eu já fui, ou eu acabei de chegar. Eventos que aconteceram no passado e que ainda não mudaram. Mike has worked at Banco do Brasil for 3 anos. Mike começou a trabalhar no Banco do Brasil há 3 anos, por 3 anos. Ele ainda começou a trabalhar no banco e ainda continua trabalhando. Certo? Também é uma estrutura também que a gente não vai usar muito, não. Julie trabalhou no Banco do Brasil desde setembro do último ano. Aqui no caso aqui, has worked, tem trabalhado. Has worked. Então, assim, dá aquela ideia de tem e ainda continua trabalhando. Julie começou a trabalhar no Banco do Brasil em setembro do último ano e ainda não mudou. She still works here now. Ela continua trabalhando. Aqui, gente, rapidinho, são alguns advérbios que a gente vai usar com, com esse tempo verbal, que é yet, ainda, often, frequentemente, never, nunca, always, sempre, already, já, ever, sempre, just.
dá aquela ideia de justamente, né? Acabei de chegar justamente agora. Lately, atrasadamente, né? Mais atrasado, recentemente e frequentemente. Gente, só para a gente encerrar, nós temos uma série de frases aqui, mas eu vou, como eu fiz um resumo dessas frases, eu prefiro que a gente utilize dentro do nosso resumo, tá? Porque é mais fácil, são as estruturas mais como é que eu falo? As estruturas mais simplificadas, tá? Aqui, rapidinho, e eu sugiro aí a vocês que voltem nesse material. Isso aí não tem jeito, não. Tem que voltar, porque realmente é bem complicado. Como que é a estrutura, gente? Vou falar de novo. Sujeito, auxiliar e passo particípio. Está aqui, né? A estrutura negativa. Sujeito, auxiliar mais not e mais o particípio. Interrogativa. O auxiliar, o sujeito, o passo particípio. Aqui. Alguns exemplos de verbos no particípio. Essa terceira coluna. Exemplo de frase afirmativa no presente perfect. I have studied for exam. Eu estudei para o exame. Nós já falamos isso. Ela estudou. Por que aqui é I have e por que aqui é she has? Porque é a terceira pessoa e a terceira pessoa do verbo have no presente é has. Beleza. Negativo. I have not studied. Eu não estudei para o exame. Então, é have mais o not. Na terceira pessoa, has not. Uma coisa, Zé Carlos, que você já pode ver também, como eu falei, que a gente tem a contração do I have e tem também do have not, haven't. E do has not, hasn't. Ok? Ok. Então, eu posso contrair aqui, ó. Eu posso contrair I've not, certo? Ou então haven't. Viu aqui a sutileza aqui do negócio? Então, eu posso colocar she's not ou she hasn't. É a mesma coisa, tá? Não tem muita... Interrogativa, passa o verbo o verbo auxiliar para antes e o sujeito depois. Diferença entre o passado simples e o presente perfeito, né? O present perfect. I went to the park last week. Nós já falamos isso. E o present perfect. I have worked hard. Eu trabalhei duro, sem especificar. Aqui é na última semana, né? No último final de semana. Aqui está dizendo que nós trabalhamos duro, mas não especifica. Quando usamos o present perfect? Num tempo não específico no passado. Eu fui para a Espanha por 3 vezes. Uma ação que ocorreu no passado e que resultou no presente. Nós falamos isso agora, né? Você falou já. Agora, vamos para a prática. Construções com frases no present perfect. Para dizermos que estivemos ou fomos em algum lugar, que conhecemos algum lugar. Lígia, se você quer dizer que foi em qualquer lugar, I have been to. Certo, Zé Carlos? Certo, Fernando? Certo, Rosiane. Essa estrutura aí é fundamental. Essa estrutura é pronta. I have been to Tunísia, muitas vezes. Eu fui para a montanha, eu fui não sei para onde, eu fui para Catuti, eu fui para Monte Azul. I have been to Monte Azul. Entendeu? Essa que é a estrutura básica para dizer que você foi em algum lugar. I have been to France. 3 vezes. Eu fui para a Tunísia muitas vezes. Eu fui para a montanha. Observa que aqui não está dizendo quando que eu fui para a Tunísia e nem quando que eu fui para a montanha. Por isso é que nós usamos o present. Present perfect. Para dizer que você nunca foi em Mamonas. I have never been to Mamonas, né? Eu nunca fui. Sabendo a estrutura, fica facinho de estruturar as frases. Flávio, como é que eu faço com isso? Decorar, gente. Isso aqui não tem outra alternativa, não. Tá? Então, é por isso que eu coloquei essas estruturas mais básicas aqui,
porque o present perfect ele é muito complicado, ele tem 7 opções ou mais de opções, mas o que nós temos que preocupar é com isso aqui, ó. Quiser dizer que você já foi em algum lugar, quiser dizer que você nunca foi em algum lugar. I have never. Esse never quer dizer nunca, né? Certinho? Agora eu quero perguntar se Rosiane foi na França. Rosiane, have you been to France? Vou mudar o resto de lugar, né? Hein? Só Só mudar o inverter, resto. pergunta. Exatamente, você faz a inversão, né? Do have É. com o sujeito com o verbo. Entendeu, Zé Carlos? Você Sim. faz a inversão. É lógico que você que está pegando o bonde agora é uma cacetada, né? Desafio, né? E qual que é a resposta, gente? Eu diria, sim, eu fui. I have. No, Mas I é, have. que seria bem, mas a resposta é I have. Você usa o auxiliar para responder. Sim, eu fui. Que seria, se eu for traduzir isso aqui ao pé da letra, Zé Carlos, seria sim, eu tenho. Porque o verbo have não é É. verbo ter, É, certo? É verdade. Mas a pergunta é essa. Então, quando eu te pergunto, have you been to France? Você já foi na França? Você responde yes. Você não vai falar yes, I been, que eu fui, né? Não. Aham. Você vai falar sim, yes, I have. Também isso é outra história. Have you ever? Você alguma vez? Aqui está falando se você já foi na França, né? Aqui já tem esse ever, é só para dar aquela ênfase, né? Have you, você já foi por um acaso alguma vez na França? Aí você responde, no, I never have. Eu nunca fui. Entenderam a construção? Então, gente, essas 3 estruturas nós temos que ficar de olho nelas. Essas aqui nós temos. Para dizer que conhecemos alguém. I have met Mary. Eu conheci a Maria. Eu conheci os. Então, I have. Eu conheci o Zé Carlos. I have met Zé Carlos. I have met Rosiane. I have met Lígia. Quer dizer que conhecer alguém, a estrutura é essa. Certo? É. Ô, Flávio, você conheceu o Vanderlei? Ô, Flávio, aí eu falo, yes, I have met Vanderlei. Eu conheci o Vanderlei. Entenderam a lógica do negócio? Mais uma estrutura. Tá? Esse resumo, gente, eu quero até que vocês podem abandonar um pouquinho esses conceitos aqui, certo? Né, Fernando? Essa aí eu acho que eles estão, assim, são importantes para eles saberem que tem, Mas eu acho que é ele um caso mais não vai usar avançado. isso. O que nós vamos usar é isso aqui. Isso aqui nós vamos usar mesmo, aqui, gente. Para dizer se nós já estivemos em algum lugar, para Construções, dizer que né? nós nunca tivemos, para dizer que se você conhece, se você foi em algum lugar, para dizer se você conhece alguém. Eu não te falei lá que o verbo met é conhecer, to meet, né? Nice to meet you. Então, não tem aquele negócio? Meet, né? O particípio é met. Né? Então, I have met. Você quer dizer que conheceu alguém. Se você quer dizer que já comeu alguma coisa, que já bebeu, que já viu, I have eaten. I have eaten. I have drunk. Eu já bebi. I have seen. Você já viu, como diz o outro, você já viu mula sem cabeça? Então, aí você vai dizer, não, eu já vi. I have seen mula sem cabeça. I have drunk. Eu bebi. Certo? Então, assim, se você quer dizer que já comeu, já bebeu, já viajou, você vai só mudar o verbo aqui. Você quer dizer que você nunca comeu caviar. É pobre, né? Nunca comeu caviar. Então, I have never eaten caviar. Caviar. Eu nunca bebi cachaça. Né, Zé Carlos? Nunca bebi cachaça. É mentira, né? I have never drunk. Certo? Aqui, ó. I have never seen. Eu nunca vi couro de cobra, né? Não tem aquela música? Nunca vi couro de cobra? I have never seen couro de cobra. Nunca vi. Então, quando você quer dizer que você nunca viu uma coisa, ou nunca comeu uma coisa, você vai usar a estrutura I have never e o verbo no particípio. Quando que o verbo no particípio? Quando ele está naquela coluna, a terceira coluna. Daqui a pouco eu vou mostrar para o Zé Carlos.
Have you eaten? Você já comeu? Have you drunk? Você já bebeu? Certo? Have you seen? Você já viu? Have you ever? Aqui, gente, nós temos duas formas de falar. Você comeu? Você bebeu? Você viu? Viu? Certo? Agora, quando eu coloco ever, dá aquela ideia de você já comeu? Alguma vez você já comeu? Você já bebeu alguma vez? Alguma vez você já viu? Certo? Então, é essa ideia, essa estrutura, perguntando se você já fez alguma coisa. Acabei de ir. I have just eaten lunch. I have just. Acabei de ir. Acabei de almoçar. Acabei de chegar. Acabei de falar com o telefone com a Rosiane. Certo? Acabei de... aqui, ó. Ele pode... Aqui é interessante, Rosiane, Fernando e Lígia, talvez Zé Carlos. Aqui, ó. Ele pode ter acabado de matar... A namorada dela. Entendeu? Então, você pode usar com o phrasal, com o modal verbo aqui, Lígia, entendeu? Uhum. Entendeu? É bastante interessante essa construção. Acabei de... Gente, nós estamos recebendo aí a Magali, ela deve estar entrando aí, certo? Acabei. Deixa eu ver se ela já acabou de chegar aqui. Seja bem-vinda, Magali. Está nos ouvindo? Está conectando o áudio dela ainda. Seja bem-vinda, Magali. Thank you. Gente, a Magali é uma colega de estudo também, nós estamos fazendo pós-graduação juntos. Ela faz pós-graduação em tradução, certo? Ela é muito chique, né? Ela quer ser tradutora, e eu faço de ensino de inglês. Magali, você já conhece aí a Lígia, não sei, a Rosiane? Já. Já. Já conhece, né? E tem também hoje o Zé Carlos, que também é bancário. Aqui é uma quadrilha de bancários aqui, né? Bastante bancário aqui. Desculpa meu atraso, mas eu estava em outra aula de inglês. O negócio dela é que ela estuda bastante, ela é bem estudiosa, ela é igual bancário, ela é bem disciplinada também, né? Magali, eu estou passando para eles aqui aquelas estruturas das construções, né, no present perfect, para dizer que nós fomos, para dizer que nós nunca, né? Para dizer que alguém se conhece, né? Have you been to France, tal? Para dizer que conhecemos alguém, né? Que encontramos alguém. I have met. Para dizer que já comeu alguma coisa, I have eaten. Para dizer que nunca, né? I have never eaten. E perguntando se você já comeu. Have you eaten? Have you drunk? Se você já viu, have you seen? Né? Aquela história. E também a estrutura. Acabei de chegar, acabei de almoçar, ok? Essas estruturas. E algo que ainda não aconteceu, né? They haven't arrived yet. Eles ainda não chegaram, certo? Eles ainda não viram meu teste. Eles não fizeram nada ainda. Então, a estrutura, eles não, they haven't. Certo? Alguma coisa que ainda não aconteceu, né? Então, você vai usar o sujeito e mais o verbo have, mais o not, ok? Gente, basicamente é isso. Hoje, daqui a pouco nós estamos em época de Copa do Mundo, então a gente vai fazer uma aula de 1 hora só, ok?